Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos começar aqui a resolução dessa questão, que diz o seguinte: qual a massa de etanol necessária para formar 176 gramas de dióxido de carbono por meio de uma reação de combustão? Bom, então a gente está procurando a massa de etanol e a gente tem que saber aí como que é a reação de combustão do etanol, tá? Primeiro, quem é etanol, né? Pela química orgânica, você tem as regras de nomenclatura da IUPAC. E aí você vai separando o nome com essas regras e você consegue montar uma estrutura. Por exemplo, aqui você tem a palavra et. Esse et significa que você tem dois átomos de carbonos dentro da sua estrutura. Temos a palavra an, que diz pra gente que esses átomos de carbono só fazem ligações do tipo simples. E temos a palavra ol, que é a terminação aqui, que diz pra gente que nós temos uma função álcool, tá? Nós temos aí um grupo hidroxila. Então, vou colocar aqui o grupo hidroxila, OH, que vai estar ligado aí a um carbono saturado, tá bom? Então, a estrutura que a gente tem do etanol é essa daqui, ó. Vou colocar aqui C2H6O. Essa é a fórmula molecular dele. Mas eu vou colocar aqui a fórmula estrutural. Ó, são dois átomos de carbonos. Cada átomo de carbono pode fazer 4 ligações. Eles vão se ligar a átomos de hidrogênios. E um desses carbonos vai estar ligado ao grupo hidroxila, esse grupo OH que nós temos aí, tá bom? Também chamado de oxidrila. Então, ó, temos aí a estrutura, essa daqui é a fórmula estrutural que nós temos para o etanol, tá bom? Só que a gente não precisa da fórmula estrutural dele. Para esse exercício, basta a gente saber a fórmula molecular do etanol, que é essa fórmula aqui, C2H6O. Tá? Temos 6 átomos de hidrogênio, você pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 2 átomos de carbonos e temos aí um átomo de oxigênio, beleza? Bom, se é uma reação de combustão, significa que a gente vai pegar o etanol, que é um composto orgânico, e vamos queimar ele. Para queimarmos um composto, precisamos de oxigênio. Então, nós temos o etanol mais oxigênio que vão produzir dióxido de carbono, que é esse CO2, e água. Sempre você vai produzir CO2 e água quando você está falando em uma reação de combustão completa, tá? E aqui só basta a gente balancear essa equação. Como a gente vai fazer um cálculo estequiométrico, os exercícios de estequiometria, embora eles não falem, você tem que saber que você precisa balancear as equações antes de fazer os cálculos, as regras de 3 que a gente vai fazer aqui, tá bom? Só uma última coisinha, aqui do lado esquerdo nós temos os reagentes da nossa reação química, que é o etanol, tá? E o oxigênio, o O2 que nós temos aí. E do lado direito nós temos aqui os produtos da nossa reação, o que vai ser formado na nossa reação, que é o dióxido de carbono, CO2, e a água, tá bom? Agora, olha só, quantos carbonos a gente tem aqui, ó, do lado dos reagentes? Temos 2. Do lado dos produtos, para ficar certo, eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1, tenho 2 carbonos. Só que esse 2 também multiplica pelo oxigênio. Mas não vamos se preocupar com o oxigênio agora. Vamos olhar os hidrogênios. Hidrogênio eu tenho 6 aqui. Aqui eu tenho 2, para ter 6 é só colocar um 3 aqui na frente. 3 vezes 2 dão 6, está ok. Oxigênios agora, 3 vezes 1 dão 3 oxigênios. 2 vezes 2 dão 4 oxigênios. 4 mais 3 são 7 oxigênios que nós temos do lado dos produtos. Do lado dos reagentes nós temos 2 mais 1 são 3 oxigênios. Se eu colocar um 3 aqui, ó, 3 não, vou ter que colocar um 3 sobre 2, né? Se eu colocasse um... Não, 3 está certo. 3 vezes 2 vai dar 6, mais um oxigênio aqui vai dar 7. Então tá ok, tá balanceado. Eu ia colocar um meio aqui, ó, só que meio vezes 2 ia dar 3, mais um aqui ia dar 4 e ia estar errado. Então são 3 mesmo. Pronto, tá balanceada a equação. Os coeficientes são 1,
para 3, para 2, para 3. O que significa isso? Que com 1 mol de etanol, você vai precisar de 3 mols de oxigênio para produzir 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água, tá bom? Olha só o que a questão fala para a gente. Calcule a massa. Então, aqui, em relação ao etanol, a gente quer saber da massa dele. Vou marcar aqui, ó, massa de etanol necessária para formar 176 gramas de CO2. O que é grama? É a unidade de medida de massa. Então, a gente vai relacionar a massa que a gente tem do CO2, tá, com a massa de etanol. Então, uma estequiometria massa-massa, tá? Não esquece disso. Se é uma estequiometria massa-massa, você vai fazer uma relação entre a massa molar do etanol com a massa molar do dióxido de carbono. E aí você vai falar assim, ó, quanto de etanol, qual a massa, né, em gramas de etanol, para produzir 176 gramas? Vai fazer uma regra de 3 e acabou o exercício. É só isso, tá? Só que você também não pode esquecer que a massa molar é por mol. E aqui o CO2 nós temos 2 mols. Então a gente vai tirar a massa molar do CO2 e você vai ter que multiplicar ela por 2. Já para o etanol, você só vai tirar a massa molar e multiplicar por 1, ou seja, não vai mudar nada. Você vai multiplicar sempre as massas molares, ó, pelo número de mols que você tem na frente de cada molécula, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui embaixo, vamos colocar aqui C2H6O, que é o etanol, e aqui nós vamos colocar o dióxido de carbono, que é o CO2. Como que a gente vai fazer o cálculo? Olha só, a gente vai calcular a massa molar dos dois, tá bom? Precisamos fazer o cálculo da massa molar do etanol e do dióxido de carbono. Para o etanol eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio dentro da molécula. Eu vou pegar as massas deles lá na tabela periódica. A massa do carbono é 12, tá? A massa atômica dele. A massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16. Agora, no caso do dióxido de carbono, você só tem carbono e oxigênio, com massa 12 e 16. Você multiplica essas massas pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. Observem aqui na molécula de etanol que você tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e na frente do oxigênio não tem nada porque ele aparece uma única vez dentro da molécula. Então você vai multiplicar por 1 o caso do oxigênio. Então você vai multiplicar oxigênio por 1, hidrogênio por 6, carbono por 2, porque são as quantidades de vezes com que cada um desses átomos apareceram na molécula, tá bom? 12 vezes 2 é igual a 24, 1 vezes 6 é igual a 6 e 16 vezes 1 é igual a 16. Se você pegar esses valores aqui, ó, e somar eles, 24 mais 6 dá 30, mais 16 vai dar 46. Então, a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol, tá? No caso do CO2, o carbono aparece uma única vez, você vai multiplicar 12 por 1, e o oxigênio aparece 2 vezes. 16 vezes 2 é igual a 32. 12 vezes 1 é igual a 12. 12 mais 32 é igual a 44. Então, a massa molar do dióxido de carbono é de 44 gramas por mol. Tá? Se você tiver 1 mol de dióxido de carbono, você teria 44 gramas. Se você tem 1 mol de etanol, você tem 46 gramas de etanol. Voltando aqui, ó, quantos mols você tem de etanol? 1 mol. Então, você tem 46 gramas dele. 46 gramas de C2H6O. E com essas 46 gramas, você vai ter quantas gramas do dióxido de carbono, CO2? Olha, se fosse 1 mol, seria 44. Né? Só que aqui são 2 mols. Então, você vai ter 2 vezes 44. Que eu já vou colocar a resposta aqui, que é 88. Então, com 46 gramas de etanol, você forma 88 gramas de CO2. Tá? Que são 2 mols de CO2, ok? Agora, a questão ela pergunta para a gente qual a massa de etanol, então você já coloca aqui, ó, qual a massa em gramas de etanol que vai ser necessária, né,
para formar 176 gramas de dióxido de carbono, para formar 176 gramas de CO2. Para descobrir isso, a gente vai fazer uma regra de 3, aonde o 88 vai multiplicar pelo x e a gente vai ter o 46 multiplicando por 176. Belezinha? Então vamos lá. 46 vezes 176 vai dar 8.096. 8.096. E 88 multiplicado por x é 88x mesmo. O 88 que está multiplicando vai passar dividindo para o outro lado da equação para o x ficar isolado. Tá? Então a gente vai descobrir o valor do x isolando ele. Eu vou ter 8.096 dividido por 88. E o valor vai ser igual, x é igual a 92. Ou seja, a gente tem 92 gramas de C2H6O, tá? Para formar aqueles 176 gramas que a gente tinha do dióxido de carbono que a questão estava perguntando para a gente. X é o valor em gramas de etanol que a gente tinha e a gente calculou esse valor aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui um exercício de estequiometria massa-massa. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, se inscreva em nosso canal do YouTube caso ainda não seja inscrito e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!